Muito bem, então boa tarde. Obrigado a todos os que estão conectados neste momento e estão a assistir a este primeiro FMUL Talks. Eu acho que é fácil perceber aqui o arrobo do acrónimo Talk. No fundo, isto é uma extrapolação das conferências que hoje já são muito mediáticas, TED Talks, aplicado à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É esta uma primeira edição, é uma edição, eu diria, de teste, e peço a todos os que estão a ouvir e todos aqueles que irão ver posteriormente que nos enviem os comentários, porque a ideia é que isto seja uma de muitas que seguirão, sempre com temas que nós procuraremos terem, no fundo, alguma relevância do ponto de vista, eu diria, da aplicação prática e também de algum mediatismo e que sejam atrativas, quanto mais não seja pelo título e pelo tópico que é abordado. No fim, é sempre mais difícil fazer aqui alguns agradecimentos e eu não queria deixar de agradecer à equipa de comunicação da faculdade, nomeadamente ao João Godinho, que tem ajudado de uma forma muito acutilante e muito ágil a que isto possa ser implementado, à doutora Joana Sousa, do Gabinete de Comunicação da Faculdade de Medicina, e à doutora Ana Tornada, que tem sido o meu braço direito na implementação destas iniciativas na Sala Paul Janssen. Sendo muito pragmático, eu agradeço a todos aqueles que estão presentes. Eu diria a presença provavelmente tem a ver com a curiosidade do título. E se foi assim, o título já funcionou e já foi útil para no fundo, para os atrair. Começando a explicar o título tem uma razão muito, eu diria, muito simples de explicar. Um dia estava numa conferência de neurologia e inscrevi-me num curso para aprender a ser melhor pedagogo. Cheguei ao curso e pediram-me os meus slides. Eu não sabia que era preciso slides nesse curso. E, portanto, deram-me os acetatos para eu redigir a minha apresentação para depois ser filmada e ser comentada. E eu tive a ideia de fazer uma comunicação sobre o efeito benéfico de uma palmadinha nas costas. E, na prática, os argumentos que aqui há muitos anos eu defendi continuam válidos, embora eu espero que desta vez apresente aqui um argumento a favor de uma palmadinha nas costas de uma forma mais bem estruturada. O que é isto de uma palmadinha nas costas? Uma palmadinha nas costas é um ato, eu diria, do nosso dia-a-dia, que é visto como um ato, eu diria, de empatia, de carinho, de cordialidade e que, obviamente, também pode fazer parte daquilo que é um gesto em contexto da nossa prática clínica corrente. O que é isto, um gesto em contexto de prática clínica corrente? É, por exemplo, no fim de uma consulta, eu levantar-me, dirigir-me ao Sr. Manuel, que é meu doente e que está a sair do gabinete, e, no fundo, dar-lhe uma palmadinha, digamos, com um ar que eu espero que seja empático. Isto é útil, isto serve para alguma coisa? Eu acho que podemos começar a discutir um bocadinho se é essa palmadinha, esse toque, não é? A palmadinha, no fundo, tem um contexto de toque. Nós começarmos por juntar algo como um comentário verbal, no fundo, um comentário ao doente, no sentido de comentário positivo, no sentido de desejar as melhoras, e com a esperança de que aquilo que nós acordamos em contexto de consulta, no fundo, se reverta num benefício para o doente. E depois podemos começar a discutir, admitindo que isto é benéfico, que daqui resulta um benefício, se todas as formas de cordialidade como esta são iguais, ou seja, se todas as palmadinhas são iguais, ou convertendo a palmadinha nas costas numa outra intervenção, que nós também consideraríamos, se calhar, um pouco ingênua, como será que um copo de água, no fundo, com um corante sugestivo da água, ter algo que não apenas a água, e que possa ter algum efeito benéfico, daí resulta, no fundo, para uma queixa do doente. E, portanto, isto no fundo é apenas uma nota introdutória para falarmos de uma coisa que é, eu faço aqui um pedido para alguém pôr o microfone em mute, para não haver aqui a repetição do som. No fundo, o que nós procuramos é converter este gesto, e este gesto é apenas um gesto de abertura, para falar de uma coisa mais importante e mais séria, que é o efeito placebo. O que é um placebo? Um placebo é uma intervenção inerte, no fundo é uma substância, uma intervenção, um gesto, uma atitude, que nós achamos que não tem um efeito farmacológico específico, do ponto de vista de interferir num processo fisiopatológico, na patogênese de uma doença, mas que dali resulta um benefício. Depois há um conjunto de termos que nós, no fundo, associamos ao efeito placebo, à resposta ao placebo, ao efeito placebo, como a percentagem de doentes que melhoram algo. E, no fundo, é aquilo que nós habitualmente usamos quando fazemos investigação nesta área.
que é, independentemente da magnitude do benefício, podermos dizer que há uma percentagem de doentes que responde a uma intervenção inerte. Eu aproveitarei para mostrar um vídeo de um doente que eu segui durante algum tempo. A minha área de interesse é a doença de Parkinson. E partilho aqui o vídeo de um doente com doença de Parkinson num estadio avançado. E veem que o doente tem grandes dificuldades motoras, tem uma incapacidade que é visível, tem uma alteração da marcha, é apoiado por um médico. Ele vai tomar um medicamento mágico e depois de 10 minutos está ágil. Eu acho que isto é aquilo que nós em farmacologia chamamos de efeito de Lázaro, que é um efeito farmacológico de grande magnitude. O doente perde a sua autonomia, está muito dependente, está limitado, toma um medicamento. Neste caso, o doente toma um medicamento mágico que se chama levodopa e passado 10 minutos, no fundo, há uma melhoria enorme do ponto de vista motor. A pergunta que eu faço, e alguns dos meus alunos, se algum estiver a ver, acabou por ver este vídeo uma segunda vez, porque é um vídeo que eu mostro frequentemente neste tipo de discussões, a pergunta que eu faço é se é possível que um placebo, ou seja, um comprimido inerte, no fundo, induza este benefício. E eu vou passar de novo o vídeo, de forma a poderem de novo ver a magnitude do efeito. E, no fundo, é esta a minha pergunta. Eu acho que todos sabemos que o efeito placebo existe, que o efeito placebo é, obviamente, um benefício induzido por uma substância inerte. A pergunta aqui é se um benefício com esta magnitude, que é enorme, de facto pode suceder com um medicamento placebo. Se eu fizesse aqui uma votação eletrónica nas pessoas que estão a participar, se calhar a maioria iria dizer sim, o efeito placebo existe, mas um efeito desta magnitude seria difícil de ser obtido com um placebo. Mas a resposta não é essa. A resposta é possível obter um efeito placebo com esta magnitude. O que eu diria que é surpreendente, mas é algo que nós sabemos com certeza. E sabemos porquê? Porque temos ensaios clínicos que mediram exatamente a percentagem de doentes que passam deste estadio off, este estadio em que os doentes estão bloqueados, para um estadio on, em que os doentes estão quase normais, portanto, têm uma marcha quase normal, e a percentagem de doentes que, em contexto de ensaio clínico, melhora com um placebo, com um efeito desta magnitude, anda na casa dos 23%. Ou seja, quase, no fundo, um quarto dos doentes tem esta magnitude de resposta, o que é de facto notável. Há um número também que em farmacologia nós chamamos de número mágico, que anda na casa dos 30%. Porquê é um número mágico? Porque é um número que é transversal a quase todas as doenças do ponto de vista da magnitude do efeito placebo. Ou seja, quase um terço dos doentes a quem nós damos uma intervenção inerte melhora algo. Eu não estou sequer a dizer que melhora muito ou melhora pouco, melhora de alguma forma. E, de facto, é impressionante esta magnitude, mesmo sendo apenas uma frequência de resposta. Eu diria que isto é um número mágico, nomeadamente para os médicos, porque eu tendo a brincar, a dizer que mesmo que os médicos não sejam muito competentes ou não tenham muita sabedoria em relação a uma intervenção terapêutica, têm a sorte de haver uma entidade divina que, de alguma forma, pôs o efeito placebo à disposição dos médicos. E, portanto, mesmo que não saibamos nada sobre um determinado tema, temos pelo menos a obrigação de melhorar algo, um terço dos nossos doentes. A pergunta a seguir é esta: se o efeito placebo é de facto um efeito de simpatia, ou seja, os doentes estão num ensaio clínico, os doentes têm uma simpatia pelo seu médico, a relação médico-doente é uma relação positiva e isso induz um benefício, ou se de facto há um efeito biológico de libertação dos neurotransmissores envolvidos nas doenças e no processo patogénico das doenças que leve, no fundo, a esta melhoria. E o que eu posso dizer é que o efeito é um efeito físico, nós temos a certeza absoluta que é um efeito físico. Este é um dos estudos de neuroimagem, eu diria, mais elegantes que eu conheço na área da neurologia, porque é um estudo que demonstra que depois da infusão de um placebo, que pode ser, por exemplo, soro fisiológico, para tratar doentes com doença de Parkinson em ocultação, portanto, sem que o doente saiba se está a fazer o verdadeiro medicamento ou o placebo, há a libertação de dopamina no cérebro, e o que vem aqui nesta imagem, do lado direito, é que depois, quando usamos um ligando para que se vai ligar ao potámino a nível cerebral, o potámino já está ocupado pela libertação de dopamina induzido pelo placebo. Portanto, nós temos a certeza absoluta que o placebo induz a libertação de neurotransmissores cerebrais, neste caso dopamina, a nível cerebral. E até podemos medir esta libertação, e a libertação é quase sobreponível à libertação induzida pela levodopa, que é um medicamento standard que nós usamos para tratar esta doença. Portanto, o efeito placebo é um efeito físico, biológico,
e de facto certo, porque liberta o transmissor envolvido na doença que nós queremos tratar. Como é que nós medimos o efeito placebo? É relativamente fácil. Em contexto de ensaio clínico, o que nós podemos fazer, e venho aqui apenas um exemplo, nós temos um momento baseline, que é o momento em que os doentes são incluídos no ensaio. Nós seguimos os doentes ao longo do tempo. Neste caso específico, nesta tabela, esta linha azul e vermelha está abaixo desta linha vertical, portanto há uma melhoria. E o efeito placebo é apenas a diferença entre o estado que os doentes, no fundo, apresentariam no momento inicial, menos a melhoria que eles obtiveram. E neste caso, no fundo, a melhoria manteve-se ao fim de 12 semanas. Portanto, é muito fácil, em contexto de ensaios clínicos, nós medirmos qual é que é a frequência de doentes que melhorou e qual é que é a magnitude do benefício. A outra pergunta a seguir, se isto houvesse aqui um diálogo, podemos falar depois, é se este efeito placebo se limita aos comprimidos, se limita aos medicamentos orais. De facto, não. Existe um outro termo que se chama sham, no fundo, falsa intervenção, e existem falsas cirurgias, sham surgery, em que os doentes são levados para os blocos operatórios, faz-se uma ferida cirúrgica, em geral só não se faz a intervenção, mas os doentes saem do bloco operatório convencidos que foram operados, e a avaliação é feita por avaliadores que também estão em ocultação em relação a se os doentes fizeram a verdadeira cirurgia ou falsa cirurgia. Em geral, o efeito placebo de intervenções cirúrgicas para as mesmas doenças é ainda maior do que o efeito placebo de uma administração oral. E mesmo em termos de duração temporal, há coisas de facto que são impressionantes. Isto é um ensaio de uma infusão de uma terapia génica como vetor viral na doença de Parkinson, em que os doentes são levados para o bloco e com um quadro estereotáxico se faz uma infusão de uma substância, neste caso no putamen. Obviamente, os doentes com a SAM surgery vão para o bloco operatório, é feita uma ferida incisional, portanto, tem uma ferida no couro cabeludo. Todos os procedimentos são iguais, portanto, na perspectiva do doente, os procedimentos são os mesmos. E o que vem aqui é que o efeito placebo, ou seja, este declive significa melhoria, e o efeito placebo mantém-se depois de 12 meses, um ano. Portanto, o efeito placebo de uma intervenção única, num momento temporal, portanto, uma cirurgia, mantém-se após 12 meses. Portanto, não é só uma magnitude de efeito grande, mas a duração do efeito é enorme, se valorizarmos 12 meses como um período de tempo muito longo. Depois há alguns aspectos que são de facto interessantes, que têm a ver com a própria expectativa. Eu tenho aqui um estudo muito interessante, que é um estudo em que doentes com doença de Parkinson são submetidos, no fundo têm elétrodos cerebrais e têm um estimulador, uma espécie de um pacemaker no peito, e nós podemos ligar e desligar o estimulador. O que acontece é que quando nós ligamos o estimulador, eles ficam on, como veem aqui. E se o ligar o estimulador for feito em ocultação, sem eles saberem quando é que o estimulador está ligado, eles têm uma melhoria clara. Mas se eles souberem exatamente que o estimulador está ligado, ainda melhoram mais. Ou seja, o conhecimento de que a intervenção para a qual temos uma expectativa é aberta, ou seja, os doentes sabem exatamente o que estão a fazer, ainda melhoram mais do que tendo o estimulador ligado em contexto de ocultação. E isto é muito interessante porque isto obriga-nos a pensar sobre o cenário em que nós fazemos prática clínica habitualmente. E o cenário clínico em que nós trabalhamos é um cenário totalmente aberto, em que nós damos um medicamento aos doentes e eles sabem o que é que estão a tomar. Portanto, este é o cenário em que o máximo de benefício que podemos retirar da nossa intervenção sucede. E é bom, de alguma forma, lembrarmos deste aspecto, porque, obviamente, a prática clínica parece longe daquilo que é um cenário experimental, mas há muitas coisas que podemos tirar de um contexto experimental e transpor, no fundo, para sermos melhores médicos, para sermos mais competentes em termos de prática clínica assistencial. Daquilo que eu digo, e esta é uma área que me interessa, é que o placebo deve ser olhado como um medicamento e, portanto, temos que ver que doença é que estamos a trabalhar, qual é que é o modo de administração desse placebo, qual é que é a dose, qual é que é a forma de funcionar. Ou seja, temos que olhar para um placebo como se fosse um medicamento que tem um efeito, uma duração da ação, uma perda de efeito, exatamente como um medicamento que nós usamos para tratar um sintoma. Depois, o outro aspecto muito curioso é que o efeito placebo é universal. Ou seja, é transversal a todas as doenças, sejam doenças neurodegenerativas, imunológicas, oncológicas, inflamatórias. A magnitude do efeito varia, mas eu diria que é algo que nós esperamos que aconteça em todas as doenças, mesmo doenças ditas muito progressivas, muito rapidamente progressivas e, de facto, com grande incapacidade.
e os mecanismos induzidos pelo placebo para levar a um benefício, esses sim são diferentes, e eu diria sempre certos, porque o placebo sabe perfeitamente onde é que deve atuar para induzir um benefício, e é algo a que poderemos depois voltar mais tarde. Depois a pergunta que em geral é também muito frequentemente feita é se nós temos efeito placebo em animais. Ou seja, num contexto experimental, usando o ratinho como modelo experimental, em que nós temos duas intervenções, uma intervenção ativa que estamos a estudar mais uma infusão de soro fisiológico, se for este o modelo de administrar um placebo, se nós temos efeito placebo também em modelos animais, admitindo que o grau de consciência em relação à intervenção, e portanto o conceito de expectativa é seguramente diferente. E para complicar ainda mais a vida dos investigadores básicos, a resposta é sim, temos efeito placebo também em modelos animais, e portanto obviamente tem contextos diferentes, obviamente tem que ser discutido numa outra perspectiva, mas também existe placebo em ensaios clínicos conduzidos em modelos animais. E começando um bocadinho a perceber o que é que nós podemos extrair, no fundo, de todos os dados que nós aprendemos com um melhor conhecimento sobre o efeito placebo para a prática clínica, há alguns aspectos que eu irei, no fundo, tocar de uma forma muito breve. Uma tem a ver com sabermos se nós podemos aumentar o efeito placebo de alguma forma. E há um aspecto interessante, que é comum a muitas patologias, que é o facto de a magnitude do placebo é maior em doentes que anteriormente estiveram expostos à mesma intervenção terapêutica e tiveram um benefício. Ou seja, se eu usei um medicamento para tratar a dor e esse medicamento foi eficaz, se eu depois usar um placebo para tratar essa mesma dor, tendo tido benefício com o medicamento, no fundo, efetivamente eficaz anteriormente, a magnitude do placebo é maior. Isto é, obviamente, lembrar-nos de que nós só podemos ter bons placebos se tivermos bons medicamentos que sejam eficazes para tratar um problema. E, portanto, de alguma forma é para, de novo, tornarmos mais humildes de que um bom placebo deve seguir o efeito de um bom medicamento. O outro aspecto é um aspecto muito curioso, que tem a ver com o aspecto de custo. Isto é um estudo muito recente, que avaliou a magnitude do efeito placebo induzido por um placebo em que é criada a expectativa de que é um placebo barato versus a expectativa criada por um placebo caro. Eu diria que isto é um comportamento muito humano transposto para o mundo do efeito placebo. Ou seja, quando nós usamos um placebo associado a um contexto de que é um medicamento caro, a magnitude do placebo é maior. Eu diria uma curiosidade, mas denota bem o quanto importante é estudarmos todos estes fatores que acabam por modular a expectativa e, em consequência, modular um benefício. Depois dizer que a magnitude do efeito placebo, eu diria que em algumas doenças é de tal forma alta que nos surpreende e que nos diz, por exemplo, coisas como, este é um exemplo de um síndrome muito frequente, é um síndrome neurológico muito frequente, que é o síndrome das pernas inquietas, que afeta quase 10% da população geral. Portanto, estamos a falar da existência, provavelmente, de 1 milhão de doentes com síndrome das pernas inquietas em Portugal. Não, obviamente, com a gravidade que justifique serem tratados, mas, de facto, é um problema muito frequente. E dizer que a magnitude do efeito placebo no síndrome das pernas inquietas é maior do que aquilo que nós calculamos como a diferença mínima clinicamente importante para os doentes. Portanto, não estamos a falar de uma diferença que seja irrelevante do ponto de vista clínico, estamos a falar de um efeito que é mais alto do que aquilo que, em contexto de outros ensaios, nós acabamos por calcular como uma diferença acima do qual, para os doentes, esse benefício acaba por ser relevante. O contraponto do efeito placebo é o efeito nocebo. E, portanto, a pergunta é tudo bom? E a resposta é não. Há coisas más. A expectativa pode ser positiva e daí resultar um benefício, mas a expectativa negativa induz um efeito deletério, que em contexto de ensaios clínicos, no fundo, é um efeito adverso. Só, mais uma vez, na doença a que eu me dedico, na área da doença de Parkinson, quando olhamos para os ensaios clínicos, constatamos que a frequência de efeitos adversos reportados em contexto de ensaios clínicos sucede em cerca de 56% dos doentes. Portanto, é uma frequência muito alta. E a frequência de report de serious adverse events anda na casa dos 4%. Ou seja, mesmo os doentes tratados com placebo, obviamente há aqui fatores de comorbidade que podem justificar esta frequência, mas dizer que não nos devemos esquecer que há o contraponto do efeito placebo, que é o efeito nocebo, e obviamente esse não pode ser descurado. Para terminar, fazer aqui o contraponto para a prática clínica e dizer de que forma é que isto é importante e de que forma é que faz sentido discutirmos isto com alunos de medicina,
ou com médicos, ou com profissionais de saúde. E a pergunta, obviamente, mais relevante é o que é que nós podemos aprender daqui que seja transposto para a nossa prática, como é que nós podemos ser melhores, no fundo, extrapolando a informação que nós vamos adquirindo nesta área. E é muito interessante que a magnitude do efeito placebo é tão alta que chega em alguns fóruns a discutir se nós não devemos ter nas farmácias um zebo, ou seja, uma caixa de uma pílula que tenha um nome comercial que de alguma forma tenha a ver com o placebo. Será que nós podemos prescrever nas nossas receitas placebo e o farmacêutico dar uma caixa com comprimidos de uma cor, eventualmente, que tenha a ver com amplificar o efeito de uma determinada doença e, portanto, usarmos o placebo como estratégia terapêutica e isso ser algo, no fundo, acessível. Obviamente, há questões éticas que podemos discutir associadas a essa disponibilização, mas é algo que merece pelo menos ser tocado, não é? Porque estamos a falar de uma intervenção terapêutica que pode, em alguns contextos, no fundo, ser uma boa alternativa a oferecer aos doentes. Depois há dois contextos. Há um contexto de investigação e há um contexto clínico. Do ponto de vista de investigação, eu posso dizer que o efeito placebo é um desespero para quem conduz ensaios clínicos. Porquê? Eu vou dar o exemplo da depressão. Neste momento, o que é difícil para desenvolver um novo antidepressivo é ter um antidepressivo que seja melhor que o placebo, que em depressão é um fármaco fantástico. E, portanto, eu diria que o desespero para quem quer levar novos fármacos à fase de licenciamento e que obriga a demonstrar eficácia é em áreas como a doença de Parkinson, a dor, a depressão, ser melhor do que o placebo, que é muito bom. E, portanto, tem magnitudes de efeito muito bons. Portanto, do ponto de vista de investigação, o placebo, que é algo com o qual temos que lidar e que temos que incluir nos nossos estudos experimentais para demonstrar eficácia, acaba por ser uma dificuldade. E quase todas as estratégias para minimizar a magnitude do efeito placebo acabam por ser não bem-sucedidas. O outro aspecto tem a ver o que é que podemos aprender para a nossa prática clínica. O que é que isto nos ensina? E ensina-nos imensas coisas. E daí a questão da palmadinha nas costas ter sido um modelo que eu acabei por usar para dar um título a esta sessão. Tudo aquilo que falámos até agora claramente pode ser usado para modular a interação médico-doente e, de alguma forma, optimizar e aumentar a magnitude do efeito benéfico que nós pretendemos com os nossos doentes e minimizar o risco de efeitos adversos que nós, idealmente, não gostaríamos que acontecesse. E isto traz aspectos tão práticos quanto saber se o toque humano entre o médico e o doente é relevante, se aquilo que é expressado do ponto de vista oral, quer do ponto de vista de amplificar expectativas positivas e minimizar expectativas negativas, modula, no fundo, o efeito e o benefício do doente. E, no fundo, placebo é um termo que vem do latim I shall please, no fundo, eu quero dar prazer, eu quero melhorar, eu quero ser útil, e placebo, do ponto de vista metodológico, resulta de múltiplos fatores. Este é apenas um gráfico que lista, mesmo de forma parcial, não é um gráfico completo, quais é que são os fatores que contribuem para a magnitude do efeito placebo. Vai desde a cor da pílula, que é administrada, ao formato de administração, se é uma administração intramuscular ou oral, àquilo que é expressado do ponto de vista oral, ao local onde a administração é feita, ao contexto. Portanto, há um conjunto de fatores físicos, sociológicos, ambientais, verbais, que claramente influem na magnitude do efeito placebo. E dizer, por fim, que muita da discussão que nós temos em relação, nomeadamente, à eficácia das medicinas complementares ou alternativas, seria facilmente resolúvel se algum conhecimento básico sobre aquilo que é, digamos, o efeito placebo e uma intervenção com este tipo de administrações, no fundo, fosse do conhecimento geral. Eu diria que, obviamente, para alunos de medicina, para médicos, deve fazer parte da nossa cultura geral médica um conhecimento sobre os aspectos biológicos e clínicos associados à administração de algo inerte, mas que induz benefício. Portanto, toda uma discussão sobre o benefício das medicinas alternativas cai por terra, admitindo de uma forma justa que é óbvio que mesmo intervenções terapêuticas como a homeopatia, que não tem nenhuma demonstração de eficácia em contexto de ensaios clínicos comparados com placebo ou uma sham intervention, obviamente induzem um benefício, mas é um benefício que não é diferente do benefício induzido por uma administração de um placebo. E é um bocadinho com base neste equilíbrio de discussão que nós devemos, no fundo, prosseguir a discussão sobre o benefício desse tipo de medicinas complementares ou alternativas. E, portanto, para terminar, qual é que é o benefício de uma palmadinha nas costas? No fundo, que era o título desta nossa conversa.
E eu tentei ser o mais justo possível, admitindo desde já que a resposta certa é não, eu não sei. Obviamente, este contexto do benefício específico de uma palmadinha nas costas, eu estaria abusivamente a dizer que estou totalmente seguro do seu benefício. Não, o que eu posso dizer é que posso especular que, eventualmente, aquilo que pode melhorar um doente é uma palmadinha nas costas, no final de uma consulta, como reforço do efeito positivo a ser induzido por uma intervenção terapêutica para um problema muito específico. E, no fundo, é uma conjugação de todos estes aspectos. No fundo, a palmadinha aqui tem muito a ver com o toque humano, no fundo, com o toque do profissional de saúde para com o doente, no fundo, que vai reforçar, usando uma expressão verbal, de benefício, de confiança em relação a um hipotético benefício daquilo que foi prescrito, que pode ser um medicamento para o qual nós temos conhecimento, eu diria seguro, de que é eficaz naquele problema clínico, ou mesmo um medicamento em que nós temos dúvidas, mas na existência de uma outra intervenção claramente benéfica, acaba por ser legitimado desde que o médico tenha conhecimento dessas limitações, e para tratar um problema específico. No fundo, um exemplo prático é eu ter um doente com um tremor da mão que é incapacitante, ao qual eu, no fundo, faço uma abordagem farmacológica em que prescrevo um medicamento, e à saída do gabinete, no fundo, eu num toque que eu procurarei empático, volto-me para o Sr. Manuel e digo que estou convencido que o medicamento que lhe prescrevi, daqui a alguns dias, irá traduzir-se num benefício do seu tremor. O que é que o conhecimento que eu tenho sobre o efeito placebo me permite ou me ajuda nesta minha intervenção de fim de consulta? Ajuda-me, por exemplo, a ter a preocupação de focalizar o benefício num problema específico. Ou seja, se efeito placebo é uma expectativa de benefício, eu tenho que quase que ensinar o corpo do doente, que é o meu alvo de intervenção, de que aquilo que eu quero que melhore é, neste caso específico, o tremor, mas poderia ser uma dor, poderia ser uma dor de cabeça, poderia ser um desequilíbrio no andar, mas sem essa focalização, no fundo, esta gestão e esta optimização de uma expectativa não sucederia. E, portanto, aquilo que eu acho que é a aprendizagem para a prática clínica, como súmula desta nossa pequena conversa, é o valorizar, no fundo, tudo o que tem a ver com a modulação de expectativas. É algo que não deve passar de forma alguma desvalorizado por um profissional de saúde e, no fundo, é voltar um bocadinho às origens da medicina, em que os médicos seguramente não tinham intervenções farmacológicas eficazes, mas, tanto quanto, no fundo, os relatos nos chegam, no fundo, eram úteis. No fundo, eles acabavam por ajudar as populações. Muitas das intervenções eram seguramente com base na amplificação do benefício ou na indução do benefício fruto do efeito placebo. E as expectativas podem ser positivas ou negativas. E, portanto, estes aspectos que vão da seleção da forma de administração ao cuidado que temos que ter em tudo o que dizemos, no fundo, é perfeitamente óbvio e claro, sabendo nós um pouco do que está por detrás de como as expectativas acabam por modular um efeito. E, no fundo, isto é aquilo que, para mim, é o ensinamento, que é um ensinamento humilde em relação à forma como este conhecimento sobre este efeito biológico acaba por modular, no fundo, uma resposta clínica. E, do ponto de vista de investigação, eu acho que a questão é ainda mais, eu diria, nobre, que é sabermos que, sendo o efeito placebo universal e, portanto, transversal a todas as patologias, no fundo, o nosso cérebro ou o nosso corpo tem mecanismos que conseguem, nem que seja por algum momento, melhorar o sintoma-alvo que nós queremos tratar. Eu diria que se nós tivéssemos um equipamento sofisticado que conseguisse detectar o que acontece a nível molecular no nosso corpo em todo o momento, conseguiríamos saber o que é que o corpo faz quando há uma resposta placebo positiva a uma intervenção, seja numa doença oncológica, seja numa doença rara, seja em qualquer doença que nós até não conhecemos a sua fisiopatologia. E se conseguíssemos perceber de que forma o placebo atua, depois era ótimo, porque conseguiríamos mimetizar a posterior, com o uso de tecnologias, com o uso de síntese de substâncias envolvidas nos mecanismos da doença que tínhamos passado a saber e, desta forma, induzir um benefício. E o meu último slide que eu gostaria de partilhar é este, e saber que seguramente Sir William Osler, quando escreveu esta frase, que é célebre, eu quase que estou seguro que ele estava a pensar no efeito placebo ao fazer esta conjugação entre incerteza e arte
da probabilidade aplicada à medicina. Seguramente é uma frase que encaixa perfeitamente neste balanço entre rigor, ciência e arte aplicada à medicina. Eu acho que esta frase acaba por ser sinónimo da mensagem que eu procuro, no fundo, passar nesta conversa. E eu termino aqui e, neste momento, estou aberto a que sejam formuladas perguntas ou orais ou por escrito, que a Ana Tornada, que está aqui ao meu lado, me tentará passar de forma a conseguirmos comentar. E o meu obrigado. Eu peço só quem não esteja a querer falar, de facto ponha o microfone em mute para podermos, para que não haja aqui um som de retorno que dificulta a conversa. Ana, temos alguma pergunta? Vamos ter que aceder ao plenário. Não temos nenhuma pergunta. Eu estou aqui a tentar conseguir ver se há aqui alguma pergunta. Muito bem. Não, o que está escrito não é. A professora Madalena não tem perguntas. O professor Luís Soares Almeida não tem perguntas. Tem? Tenho. Então peço que a formule para abrirmos aqui a nossa conversa. Professor, para já, se calhar não é uma pergunta muito, como é que eu ia dizer, inteligente, sobretudo não sendo médica. Como é que o professor vê, com o acesso que todos os doentes e não doentes, etc., que a sociedade cada vez mais tem à informação, na internet, etc., se ficam a par deste efeito placebo, ou seja, de tudo aquilo que é suposto e que nós sabemos que hoje em dia o professor agora defendeu e mostrou evidência de que tem efeitos, será que isto vai afetar também o efeito placebo, quando a sociedade se aperceber que o placebo por si só tem efeitos? Não sei se consegui explicar o que eu queria dizer. Conseguiu, é uma pergunta muito... Eu vou repetir aqui a pergunta num outro contexto. A questão é, se os doentes souberem que estão a tomar placebo, o efeito placebo mantém-se? E a resposta... Pois, mas mesmo em relação a isto, a resposta é sim. Eu agora vou responder à sua pergunta a seguir, mas esta ainda é mais extrema, que é, num contexto em que o doente... Há um estudo muito interessante em dor lombar, em que os doentes sabem o momento em que estão a fazer uma intervenção placebo, sabem que é placebo, é-lhes explicado o que é placebo, e mesmo assim melhoram. Ou seja, mesmo nesta situação extrema em que o conhecimento do placebo é explícito, os doentes acabam por melhorar. É interessante porque este artigo mereceu um comentário meu e do colega Tiago Mestre. Nós comentámos que o nosso comentário foi, bem, se os doentes, num contexto experimental, sabem que estão a tomar placebo, isto não é bem o placebo do mundo real. No fundo, é-lhes dito que o placebo é útil. No fundo, se eu disser a alguém, vai tomar um placebo, que é uma substância inerte, mas ao mesmo tempo digo, o placebo melhora as doenças, na prática isso não é o verdadeiro placebo. E nesse sentido é um modelo, eu diria, que não replica exatamente o placebo clássico, tal como o vemos. Em relação a como é que ao longo, não é, dos séculos ou destas últimas décadas, com um conhecimento crescente sobre o efeito placebo, a magnitude do placebo variou, eu confesso que me está a dar aqui uma ótima ideia para eu ir estudar, e se calhar como projeto de investigação. Objetivamente não lhe sei responder, mas eu diria que faço-lhe aqui o convite para estudarmos isso em conjunto. Provavelmente podemos não ter muitos dados, porque temos uma limitação. Nós temos ensaios clínicos há 50 anos e, portanto, só podemos estudar o efeito placebo nestes últimos 50 anos. E depois a metodologia dos ensaios tem variado ao longo dos tempos. Portanto, eu diria o tipo de desenho hoje é diferente de há 20 ou há 30 anos. Para nós podermos ver como é que o efeito placebo evoluiu ao longo destas, pelo menos, 3, 4 décadas, teríamos que ter ensaios idênticos, com as mesmas intervenções ativas, o que provavelmente nós não vamos ter. Mas eu diria que é uma ideia muito interessante para explorarmos em contexto de investigação. Muito obrigado. Obrigado, sou eu. Mais perguntas? Temos uma pergunta no chat. Muito bem, o Fausto quer fazer a sua pergunta oralmente, porque entrando individualmente conseguimos ouvi-lo sem interferência. Estão-me a ouvir? Perfeitamente. Ok. Eu tinha duas questões. Apresentou aquela questão do sham, ou sham,
o segundo estudo que apresentou, falava que uns fazem de facto o tratamento e outros não. Na questão da cirurgia que falou. A minha questão era, como é que eticamente foi possível fazer um estudo em que uns tinham exatamente a mesma cicatriz do que os outros, mas não foram intervencionados? E depois a outra questão é, como é que nós sabemos nos ratos que o efeito placebo tem efeito, tendo em consideração que nuns recebem tratamento, noutros não, mas os ratos não sabem se recebem ou não? Como é que nós Então, conseguimos avaliar esse efeito nos ratos? Eu percebo. Que o Fausto levanta, a primeira pergunta é se é ético fazermos, no fundo, intervenções cerebrais com sham intervention. E essa é uma pergunta muito, eu diria, dura do ponto de vista ético. Eu tenho uma experiência próxima nesta área da doença de Parkinson. O que acontece habitualmente é os doentes são levados para o bloco, são anestesiados, faz-se um buraco de Trepan. Nos doentes verdadeiramente tratados, no fundo, obviamente injeta-se, portanto, transpõe-se a dura mater e coloca-se de facto um elétrodo intracerebral. Os doentes da sham surgery não se fura a dura mater, volta-se a tapar o buraco de Trepan, eles são acordados. Às vezes faz-se uma coisa interessante, que é os doentes de Chicago são operados em Nova Iorque e depois voltam para Chicago, onde são seguidos, e ao inverso, de forma a que os médicos que os seguem não tenham nenhum contacto com as equipas cirúrgicas. Obviamente que estes procedimentos passam por grande avaliação ética. Eu diria, é mais fácil conduzir estes ensaios nos Estados Unidos do que na Europa, em que, de alguma forma, o princípio ético da autonomia, eu diria, é interpretado de uma forma um bocadinho mais autonomia aos doentes. Mas o que é facto é que os processos são autorizados. Neste momento, eu diria que se o Fausto fizer parte de uma comissão de ética, vai votar contra. Portanto, vamos ter limitações na aprovação destes ensaios. Agora, a realidade é, o resultado final dos estudos é muito interessante, porque os estudos são negativos. A maior parte dos ensaios com sham surgery em doença de Parkinson são negativos, ou seja, os doentes verdadeiramente operados melhoram e os doentes falsamente operados também melhoram. Ou seja, se não tivesse havido investigadores a desenhar os ensaios desta forma, se não tivesse havido comissões de ética a autorizarem a condução destes ensaios, o que estava a acontecer hoje em dia é estávamos a fazer estas mesmas intervenções em aberto, sem que estes ensaios controlados com sham intervention tivessem sucedido, e, portanto, estávamos a submeter doentes à mesma intervenção de risco que eticamente nos faz confusão que tenha acontecido, mas com uma falsa percepção de benefício que na prática não sucede. E, portanto, claramente é difícil de autorizar, há um conjunto de passos muito importantes. Um dos passos é, obviamente, há uma vigilância do ponto de vista de segurança muito mais próxima do que ensaios farmacológicos, e há um outro aspecto importante. Eu pedia para quem está para pôr o micro no silêncio, obrigado, e há um outro aspecto muito importante, que é, havendo uma percepção de benefício, ou seja, a verdadeira cirurgia sendo melhor do que a falsa cirurgia, os doentes que foram falsamente operados são prioritários para serem imediatamente, verdadeiramente operados. E, portanto, mas eu percebo e eu digo que muitos destes ensaios, se calhar, em outros contextos culturais, não teriam sido autorizados. A questão dos ratos. A questão dos ratos é uma provocação clássica que eu faço a quem faz a investigação básica, que, obviamente, assim, então os ratos também criam expectativas, não é? Também têm consciência de uma intervenção. O problema que se passa com os ratos é o mesmo problema que se passa com o humano. Para nós sermos justos, para sabermos exatamente o que é o efeito placebo, deveríamos ter em todos os ensaios 3 braços. Deveríamos ter o fármaco ativo, deveríamos ter o fármaco placebo, a intervenção placebo, e deveríamos ter a não intervenção. Porque placebo não é igual a não intervenção. E aí sim conseguíamos saber exatamente qual é que era a magnitude do efeito placebo. E a magnitude do efeito placebo de forma justa é a diferença entre não intervenção e placebo. Nos ratos o que acontece é, imaginemos que nós estamos a fazer uma experiência para avaliar a capacidade dos ratinhos, no fundo, de passarem uma ponte, não é? Estamos a medir o tempo da passagem dessa ponte, nós ficamos a saber que, comparativamente com o momento baseline, há uma melhoria quando há uma infusão do fármaco ativo, há uma melhoria quando há a infusão de um placebo. Obviamente, para nós sabermos, tal como nos humanos, qual é que é a verdadeira magnitude do placebo, devia haver um braço em que não devia acontecer nada. Agora, como é que os ratos consciencializam o placebo? Obviamente que não é uma consciência humana.
O que acontece é, há um cenário experimental de que os animais se apercebem, há uma injeção ou há uma administração de que, obviamente, os animais se apercebem, e o que é facto é que, após essa técnica, há uma melhoria em relação ao momento anterior. Mas, obviamente, são coisas diferentes, não é? Aqui o cuidado é, mesmo a experimentação animal, devemos comparar a nossa intervenção de interesse com uma falsa intervenção ou com um fármaco inerte. Sem isso, as dúvidas que temos no humano são iguais às dúvidas que temos no animal. Mas só em contraponto à questão da consciência, eu diria, e era uma pergunta que se tivéssemos aqui um sistema eletrónico de votação, eu faria se quem está desse lado acha que o efeito placebo nas crianças é maior ou menor do que nos humanos, do que nos adultos, perdão. Não é? Se nas crianças e nos adolescentes, o efeito placebo em geral é maior ou menor do que nos adultos. Não é? Se esta questão da consciência em relação à intervenção fosse verdade, seguramente os adultos têm uma leitura do cenário de investigação que estão a viver maior do que a das crianças e, portanto, diríamos que o efeito placebo, em teoria, seria maior do que nas crianças, nos adultos do que nas crianças. Na verdade, é ao inverso. Na maioria das patologias, o efeito placebo nas crianças e nos adolescentes é maior do que nos adultos, e a explicação é de que o efeito placebo nas crianças é um efeito aditivo entre o efeito placebo nos pais e nas crianças, e, portanto, há ali um efeito aditivo que faz ainda optimizar mais o efeito. Portanto, no fundo, o aspecto consciencialização da intervenção só por si acaba por não justificar tudo o que acontece. Tenho aqui uma pergunta, uma outra pergunta. Não há mais nenhuma pergunta. Não está escrito duas. Mas eu não consigo ler. Quero ler. Só aqui ler. Não, mas a pergunta não... sim. Que porcentagem de efeito placebo acho que se deve à empatia, à relação médico-doente, bem como a confiança que se tem no sistema? Não sei responder. Há aqui uma pergunta interessante que é, no fundo, qual é que é a porcentagem de cada um dos componentes que contribuem para o efeito placebo. Um dos componentes é o elemento da empatia, a relação médico-doente, e, no fundo, os outros são os fatores externos, que seguramente têm a ver com a forma de administração, a cor da substância. É algo que ninguém sabe responder ainda com precisão. Aquilo que nós conseguimos medir de alguma forma, e já não é fácil, é a magnitude do efeito placebo global, no fundo, considerando estes vários componentes. Mas, mais uma vez, e uma das coisas que pode resultar desta nossa conversa é motivar, no fundo, mais gente para querer estudar esta problemática, e seria, obviamente, bem-vindo. Portanto, efetivamente, é não na resposta a essa pergunta, pelo menos em relação à maior parte das doenças, nomeadamente as doenças em que eu trabalho, que são as doenças neurológicas. Tenho uma outra pergunta sobre as terapias alternativas. Estou aqui a tentar ler. Neste efeito, como usar em medicina o efeito placebo em estas práticas. Muito bem, é uma pergunta interessante, é uma pergunta muito relacionada com os meus últimos slides, que é, muito bem, se o benefício das medicinas alternativas tiver a ver com o efeito placebo, como é que nós podemos, no fundo, transpor esse benefício e aquilo que nós aprendemos em função dessa utilização, no fundo, para a nossa prática clínica corrente. Em primeiro, é preciso dizer que aquilo que nós chamamos de terapias complementares, muitas delas são benéficas e muitas delas têm um benefício demonstrado. Portanto, não devemos ser aqui generalistas e dizer que tudo aquilo que está, no fundo, listado dentro das terapias não convencionais, complementares ou alternativas, quando induzem benefício, resulta unicamente do efeito placebo. Portanto, posso dar aqui um exemplo, há intervenções na área da acupuntura em relação a algum tipo de patologia álgica, em que há um benefício demonstrado. Portanto, temos que ser justos nesta abordagem. E muitas outras não têm nenhum benefício. Tem muito a ver com isto. No fundo, nós sabermos que há um conjunto de componentes que contribuem para um benefício e que esse benefício é um efeito biológico. Acho que aqui a chave é esta questão, é um efeito biológico. Isto não é um efeito de simpatia. Não é pelo facto do doente gostar do médico que melhora. A expectativa positiva em relação a beneficiar um sintoma induz no organismo humano a libertação dos transmissores certos que atuam sobre um determinado mecanismo. E é muito isso que nós podemos transpor. Eu dei apenas o exemplo final. Quando nós terminamos uma consulta, se eu, depois de uma prescrição, focalizar toda uma conversa no sentido de amplificar a expectativa que eu tenho em beneficiar exatamente do sintoma, que é o sintoma mais incomodativo, seguramente é aquilo que eu digo que é transpor esta aprendizagem para a nossa prática clínica corrente. Que é algo que, mais uma vez, tem de ser estudado de uma forma muito objetiva, porque, obviamente, eu estou aqui
fazer uma transposição que, de alguma forma, ainda é especulativa, nomeadamente em relação aos exemplos que eu mencionei. Temos aqui mais uma pergunta. Quando o doente descobre e se revolta com o placebo, qual a relação de confiança médico-doente? Ou é sempre obrigatório? Esta questão não deve suceder. Portanto, a pergunta é complexa. E a resposta é: nós podemos usar placebo às escondidas aos nossos doentes? E, portanto, a resposta do ponto de vista ético é não. E, portanto, esta questão do doente descobrir que nós lhe prescrevemos um placebo e se revolta, há um problema de base que é, obviamente, nós não podemos fazer investigação experimental em contexto de prática clínica corrente. Portanto, depois há cenários muito específicos em que se usam, no fundo, provas terapêuticas em áreas muito específicas que eu não queria abordar, nomeadamente em doentes que têm quadros psicogénicos, portanto, quadros funcionais, em que se pode usar um placebo para a indução de um fenómeno. Mas eu diria que não é usar placebo do ponto de vista terapêutico, é usar placebo como uma prova terapêutica ou como um teste, e, portanto, são contextos diferentes. Portanto, este cenário não deve suceder na nossa prática clínica corrente. Aquilo que sucede na nossa prática clínica corrente, e está muito bem estudado, é os médicos usarem medicamentos em cuja convicção em relação ao benefício é limitada e eles usam na mesma. Há estudos, nomeadamente, realizados nos Estados Unidos, em que mais de 50% dos médicos entrevistados em contexto de inquérito confessam usar placebo na sua prática clínica corrente. Mas depois é preciso perceber o que é que eles chamam placebo. Eles chamam placebo, por exemplo, usar uma benzodiazepina para tratar uma doença que não tem a ver com a ansiedade, porque eles acham que, mesmo não estando a tratar a doença-alvo, ao diminuírem a ansiedade, estão a melhorar o doente. Mas isso não é o placebo clássico que nós chamamos de placebo, usar uma substância inerte. É, no fundo, usar um medicamento cuja eficácia para aquela doença específica acaba por não estar demonstrado, mas, no fundo, há uma plausibilidade da sua utilização, fruto um bocadinho da prática médica e das pessoas saberem que os medicamentos podem atuar, no fundo, numa comorbilidade que indiretamente ajuda a doença. E, portanto, que não resulta daqui que nós devemos usar, no fundo, comprimidos com substâncias inertes de forma encapotada e tornar disso uma prática. Eu acho que o ensinamento maior é saber que o placebo existe, tem uma magnitude enorme, a frequência de doentes que respondem é enorme. É bom percebermos que isto não é, mais uma vez, um efeito de simpatia, é um efeito biológico que atua exatamente nos mecanismos de doença para onde nós queremos desenvolver medicamentos que devem ser específicos e que, no fundo, para além da área de investigação em que o placebo acaba por ser importantíssimo, porque é algo que é fundamental para nós demonstrarmos o benefício de novos medicamentos, nomeadamente medicamentos inovadores. Por outro lado, ensina-nos um conjunto de aspectos que eu acho que claramente devem ser transpostos para a nossa prática clínica e que têm muito a ver com toda uma relação médico-doente, todo com um contexto, com uma modulação daquilo que é verbalizado, que não é indiferente. Eu posso fazer um comentário que não tem a ver com o efeito placebo, mas tem a ver com o poder da palavra. Cada vez mais nós sabemos que a forma como um diagnóstico é comunicado tem implicações prognósticas e, portanto, modula toda uma evolução de uma doença ao longo de anos. E, portanto, como médicos, é algo que claramente não devemos de nenhuma forma desvalorizar. O tempo vai longo, não temos mais nenhuma pergunta, não tenho aqui nenhuma pergunta no chat. Eu confesso que fico surpreendido pelo número de participantes, pela qualidade dos participantes. Agradeço a quem se expôs, ao Fausto, à professora Madalena e às perguntas que nos foram aqui enviadas, que permitiram aqui conversarmos um pouco. E pronto, e peço-vos que nos enviem comentários depois desta conversa, até para decidirmos um bocadinho qual é o formato dos próximos FMUL Talks, e estão desde já convidados para daqui a um mês voltarem a conectar-se, e espero que tenha sido uma hora bem passada. Mais uma vez um abraço, obrigado a todos, e obrigado à Ana Tornada, que está aqui ao meu lado esquerdo, e toda a equipa de audiovisuais da faculdade, que a estas horas estão aqui a ajudar. Um abraço e obrigado.